Bom dia a todos, vamos para mais uma meditação da Bíblia, mais uma reflexão. Eu espero que você esteja bem, eu espero que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Hoje, o nosso código espiritual está em Filipenses capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Versículo 11 ao versículo 13. Essa informação que eu vou passar para você aqui é valiosa. Por que é valiosa? Porque é da Bíblia. Isso aqui é uma pérola. Você deveria sublinhar aí na sua Bíblia e deixar bem à vista dos teus olhos quando você estiver passando por alguma situação difícil. Talvez você não entendeu ainda o versículo que eu vou falar para você e a gente vai complementar com Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Em tudo dai graças. Se você perguntar, chegar para mim, contar uma história triste, contar alguma situação ruim, vamos supor que eu diga para você: não, irmão, em tudo dai graças. Ou você vai ficar chateado comigo, porque como é que você vai dar graças em uma situação ruim? Ou você vai ficar pensando: mas meu Deus, como é que eu vou dar graça? E é isso que eu vou explicar para você na Bíblia. O como é que a gente pode dar graças em todas as situações. Mas a gente tem que aprender isso. Isso é relacionamento e é caminhada. Mas eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Desculpa. Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 11 ao versículo 13. A gente vai entender como a gente dá graças nas situações ruins e nas situações boas. A gente vai aprender na Bíblia. Essa informação para você e para mim deveria ser muito valiosa. É de graça. Não custa nada. Não custa nada. Tem pessoas que estão pagando muito dinheiro, rios de dinheiro, porque estão insatisfeitas com a vida, tanto rico como pobre. E eles não acham solução para esse descontentamento da vida. E agora a Bíblia vai falar para você essa pérola. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, é o apóstolo Paulo falando, porque aprendi, pega bem aqui, pega bem, presta bem atenção, isso é para mim e para você. O que a gente deve aprender? Porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Verso 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu e você pode naquele que nos fortalece. Mas primeiro a gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a lidar com as situações ruins, como diz o apóstolo Paulo, a viver na glória. Talvez você tinha um emprego bom que ganhava muito bem. Talvez você era respeitado no seu trabalho, pela sua posição, pelo seu cargo. Talvez você era respeitado pelo seu carro, que eu acho isso um cúmulo, uma pessoa ganhar respeito por causa de um valor de um carro, mas isso acontece. Talvez você já foi respeitado, honrado pela sua casa, mas hoje você não tem mais financiamento, o banco tomou de você, ou você não teve condições de pagar. O apóstolo Paulo está dizendo
que antes de dar graças em tudo dai graças. A gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a lidar com essas situações, tanto ruins como boas. Talvez você não consiga fazer a viagem dos seus sonhos. Gratidão no coração. Vai dar certo. Ande no seu bairro mesmo. Conheça o seu bairro. Talvez o seu bairro seja tão bonito. Talvez aí na onde você mora aí perto aí, aqui na Irlanda chama de condado. Talvez o seu condado aí é tão bonito, mas você por enquanto ainda não tem condições de conhecer Paris, a Alemanha, Suíça, Inglaterra, Portugal. São países perto, isso eu estou falando aqui da Europa. Talvez no Brasil você gostaria de ir para o Rio de Janeiro, Florianópolis, alguma cidade lá do Nordeste com praias bonitas. Mas primeiro a gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a viver essas situações, tanto boas como ruins. Por isso que é tão difícil a gente entender esse texto em tudo dar graças. Como que eu vou dar graça? Se alguém da família está no hospital, está doente, como é que eu vou dar graça se eu perdi um filho ou uma filha, ou eu perdi um pai ou uma mãe? Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Você e eu temos que aprender a viver no pouco e a viver no muito. A gente tem que aprender na escassez e na fartura. Talvez seja a oportunidade hoje para você aprender com essas situações que você se encontra. Você quer conhecer um verdadeiro caráter de um homem? Dê poder na sua mão, dê poder para ele. Aí você vai ver, você vai conhecer o verdadeiro poder de uma pessoa. Quando eu digo homem, no sentido também figurado, uma mulher também. Dê poder. Aprenda a viver com pouco, com muito. Eu não estou falando para você ficar nessa situação que você se encontra. Mas gratidão. Seja grato pelo que você tem. Gratidão. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos juntos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Nos ajude, Pai, a ter gratidão pelo que temos, Senhor. Gratidão pelo que o Senhor nos proporcionou, Pai, na sua medida. Abençoe a cada pessoa que está aqui, Pai. Eu não sei qual é a situação, se está triste, alegre, mas em nome de Jesus que o Senhor possa visitar, Pai. Colocar a paz, a esperança em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Jesus é a nossa fortaleza.